Está no ar mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Hoje vai ser muito bom, nós vamos falar sobre igrejas saudáveis, a saúde da igreja. Qual é a característica de uma igreja saudável? E se ela não for saudável, é uma igreja doente, quem é responsável por uma igreja doente? A membresia? A liderança? Nós vamos falar sobre isso e muitas coisas dentro desse mundo com ele, que é pastor, escritor e conferencista internacional e pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério Plena Unção na Tijuca, Rio de Janeiro, pastor Anderson Bravo, @pastor Bravo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Mudou, agora é Anderson Bravo PR. O pessoal não estava gostando de pastor Bravo, não? Não, o negócio de pastor Bravo... Tava uma conotação bravo, ruim? Ficava bravo. O pessoal não consegue dizer que bravo não é de brabo, bravo é de coragem, É do teu sobrenome. É meu nome, não é artístico não, é meu nome mesmo. Mas é sempre um prazer estar aqui com uma turma bacana, liga aí para umas 10 pessoas que o assunto é bom. Afinal de contas, existe igreja saudável? Existe uma igreja perfeitinha, uma igreja correta? A igreja que você congrega é a melhor? Existe esse negócio de igreja saudável? E vamos colocar também a pergunta, quais são os sinais de uma igreja saudável? A igreja está crescendo, maravilha. Crescimento numérico é sinal de saúde da igreja, de uma igreja abençoada? Vamos debater também isso com ele, que é evangelista da Assembleia de Deus, é Marechal Hermes, pastor, evangelista Paulo Teixeira. Paulo, bem-vindo ao Antenados, queridão. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui debatendo desse assunto que certamente será muito esclarecedor para todos os telespectadores. E como já está sendo perguntado aqui, uma igreja saudável, uma igreja sofisticada, uma igreja atraente, são sinônimos? Vamos conversar sobre isso. Crente. Também recebeu ele que é pastor da Igreja Evangélica Ministério Internacional do Avivamento, pastor Everson Rodrigues. Meu amigo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado a você. Sempre um prazer estar aqui, principalmente ao lado de pessoas assim que influenciam, né, essa geração. Pastor Anderson, Jonathan, pastor Paulo. É um prazer a gente poder debater esse tema, né? Igreja saudável. Esse é o nosso legado para essa geração, em nome de Jesus. E aí a gente vai levantar perguntas. Eu cresci dentro da igreja, nasci em berço evangélico, e conheço muito bem as características da minha igreja. De vez em quando eu estou conversando com meu pai, que é pastor, e eu me pergunto, que tipo de igreja a minha filha, que agora tem 5 meses, vai crescer? Quais são as características principais que ela vai lembrar? Eu lembro muito de escola dominical, igreja fazendo culto em praça aberta, evangelismo de folheto, já participei muito, esse negócio de cantina. Será que a igreja do meu tempo, quando eu era criança, mudou muito e talvez na minha filha serão outras características boas, mas também outras características ruins? Vamos debater também com ele, que é pastor da igreja no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, também MC, meu amigo Jonathan. Bem-vindo ao Antenados, queridão. Obrigado, André. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Acho que é um assunto bem legal, assim, para esse momento que a gente está vivendo de transições, de repensar o que é igreja, o que deixou de ser igreja, o que nunca foi igreja. Acho um tema interessante, acho que vai render legal aí. Você já pode participar conosco, estamos ao vivo. Durante o programa vamos colocar o contato para você interagir com o Antenados aí na sua tela. Se quiser ligar, o telefone está aí de qualquer lugar do Brasil. Liga, participa, comenta, concorda, discorde, deixa uma pergunta no nosso debate de hoje. Deixa eu iniciar com a pergunta principal, subjetiva, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas vocês entendem o que quando eu falo uma igreja saudável? A gente vê biblicamente... E homens e a igreja primitiva, nós vemos Paulo escrevendo cartas às igrejas, corrigindo elas, falando, olha, vocês estão pecando muito nisso e vocês estão acertando naquilo. A Bíblia, ela não deixa às escondidas erros de igrejas e condutas, porque isso vai acontecer no dia a dia. Hoje no Brasil, nós vemos aí, internet abre, a gente vê problemas e tudo, mas são coisas a se resolver. Eu não vejo tanto como escândalo. Muita gente, a igreja de hoje é uma igreja doente porque tem muito escândalo. Eu não vejo tanto escândalo, embora as pessoas achem que qualquer coisinha seja escândalo. Talvez a carta que Paulo escreveu às igrejas, se a gente fosse ler hoje, meu Deus, que escândalo! Não, aquilo é uma carta de correção normal para uma igreja. Mas vocês entendem que a igreja que nós vivemos hoje, nosso tempo de hoje, dos seus filhos, enfim, dos netos, não sei se ninguém tem neto aqui não, mas dos nossos filhos, eles estão crescendo. É uma igreja boa? É uma igreja saudável? É uma igreja equilibrada? Ou vocês acham que já está pendendo para um lado ou para o outro? Já está muito melhor do que antigamente? Ou está... Não, André, ela cresceu muito, mas pelo crescimento teve que flexibilizar, tem que ser mais inclusiva, e por ser inclusiva, ela bota em jogo, em xeque, alguma das suas doutrinas, dos seus posicionamentos. Jonathan, como é que tu entende a igreja de hoje? E ela é saudável, no teu ver? Cara, a igreja ela passou por muitos momentos, né? Momentos de ascensão, momentos de queda, momentos de perseguição, momentos de paz, né? Eu penso que hoje a gente está vivendo um momento muito bom da igreja, justamente por esse fato de estar pensando o que é a igreja, saindo daquele conceito, né, que foi passado de geração em geração, do que você tinha que ser e fazer para ser taxado como igreja. Então, eu penso que esse é um momento muito bom para a gente. Agora, eu penso que também existe uma diferença muito grande entre uma igreja
perfeita e uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ao meu entendimento, é uma igreja que entende o seu relacionamento com Deus, como ele acontece, e é uma igreja também que entende o seu relacionamento com o mundo e como ele acontece. E também, e uma igreja saudável, aliás, uma igreja perfeita, é uma igreja que, enquanto estivermos dentro dela como pecadores, ela nunca haverá. Ela haverá um dia, ela acontecerá um dia, mas enquanto for regida e vivida por pecadores, dificilmente nós vamos encontrar uma igreja perfeita. Né? Mas uma igreja saudável, eu creio que sim, eu creio que pode ser uma realidade. Uma coisa bem interessante levantada pelo Jonathan. E eu pensei que ele ia aprender mais para outro lado. Não, o André tá ruim, mas eu achei ele interessante. Ele colocou o André. Parece Tá bom, não, mas vivemos num tempo de uma igreja. Já, E a palavra assim, uma igreja autocrítica. As pessoas que estão dentro dela estão se perguntando: será que a nossa conduta está certa? A gente debate hoje muito mais sobre a própria igreja, até em meio de comunicação. Será que ela está saudável? Será que ela está ruim? Pendendo. A gente está muito mais crítico e autocrítico nesse sentido. sim. Vocês concordam? Mas essa é a grande verdade A igreja protestante, do cristianismo. do É você estar protestantismo. sempre buscando, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, ela na verdade, o perigo é quando você estabelece uma ideia de que, assim, somos donos de uma verdade absoluta, já estamos bem, e eu sempre digo isso, o pior estágio de um ser humano é quando ele acha que já viu tudo, sabe tudo e conhece tudo. E nunca está pronto para o novo. Né? E aí todo novo um dia fica velho. Todo novo um dia fica velho. A gente um dia teve 10 anos de idade. Hoje eu tenho 40. Então todo novo um dia fica velho. E o que é velho não combina, porque a Bíblia vai falar de odre novo e vinho velho, e vinho novo e odre velho. Então assim, o que o Jonas falou é parte de um princípio de, primeiro, a igreja ela é saudável quando ela reconhece que precisa e depende de Deus 24 horas por dia. Não é uma igreja que sobrevive por outros artifícios e por outros meios. É uma igreja que reconhece que Jesus é o Senhor desta igreja. Que a igreja está de pé porque tem um povo que ora, tem um povo que busca. E não porque tem dinheiro, porque tem mídia, mas porque tem Deus. Todavia, essa igreja sabe que ela nunca será perfeita, porque nela estão pessoas pecadoras. A igreja é lugar de enfermos, a igreja é lugar de gente complicada. Eu sempre digo isso, igreja é um negócio que tinha tudo para dar errado. É cheio de ex isso, ex aquilo, era para tirar a igreja e botar Bangu 1, Bangu 2, porque é complicado. É um ambiente que vem gente de todo tipo, vem gente a pé, vem gente andando, vem gente de ônibus, vem de táxi. Tem gente que teve um dia maravilhoso e foi para a igreja, tem gente que teve um dia estressado e foi para a igreja. Só que a gente não pode esquecer, André, que a gente está falando no aspecto igreja-templo. E Jesus estabeleceu igrejas, ou igreja, mas Jesus não estabeleceu templo. E a gente comete o equívoco de entender que Jesus quis um templo. Quando ele olha para Pedro e fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele fala sobre ser. Se eu, igreja, sou bem resolvido com Deus, eu dou menos trabalho à igreja onde eu congrego. Ok? Então nós temos hoje uma igreja que talvez não esteja totalmente saudável, porque a igreja, a pessoa, não está tão bem. E aí, na verdade, tem que haver uma junção, uma conexão correta do que é transmitido do altar, do que é ensinado no seu cotidiano, para que esta igreja, que é a organização, que a gente chama assim, a organização igreja, com CNPJ, abençoe o organismo igreja. Então, nós somos o organismo, nós somos o corpo de Cristo. E a igreja que nós chamamos de organização, com a Assembleia de Deus, Batista, a comunidade, essa igreja, organização, é que tem que tomar cuidado com aquilo que fala, com aquilo que prega, com aquilo que ensina. Para não atrapalhar a igreja orgânica. Mas aí eu vou passar para o pastor Everson, eu vou levantar um questionamento dentro disso que a gente está, de fato, debatendo, e até que ponto as pessoas têm ciência que o que é, saber essa definição, o que é igreja? Se eu perguntar para uma pessoa, a maioria das pessoas vão falar de organização, não vão falar de organismo. Se eu for perguntar para alguns líderes, eles investem mais, não mais tempo para a organização do que para o organismo. E aí a gente começa a entrar, por exemplo, eu vejo investe muito mais em tempo do que em pessoas. Protegendo, dando cara tapa, se posicionando para proteger a sua placa denominacional do que a sua fé cristã no evangelho genuíno. Então, hoje as brigas que nós temos no nosso meio não é por causa da nossa fé cristã, é por causa da nossa fé denominacional. Sim. Talvez um dos grandes erros do nosso tempo. Mas já foi muito pior. A gente chamava um ou outro de primo, hoje a gente já chama de irmão. Então, assim, cumprimento. Estão melhorando. Já estão melhorando, hein, pastor Everson? Como é que tu vê também esse panorama? Eu vejo dentro de todo um contexto, pastores, porque, assim como já foi falado, o evangelho no Brasil ele é muito novo. Eu tenho falado isso, né, até na nossa igreja, porque nós temos um pouco mais de 100 anos, né, 100 e poucos anos, de que a igreja, no Brasil principalmente, ela sofreu o seu processo de expansão. Dentro desse processo de expansão, é claro que a gente vai se deparando com erros e desafios, não com relação à própria palavra de Deus, mas com relação à implementação do propósito de Deus como igreja. Perfeito. E esses desafios eles precisam
e sendo corrigidos, problemas precisam ser corrigidos. Eu acredito que nós estamos muito mais avançados hoje como igreja do que há 30 anos atrás, porque o Brasil vem ditadura, período pós-ditadura, quer dizer, um período de opressão. Hoje, nós estamos vivendo uma nova realidade. Essa juventude que está aí é uma juventude que ela entende que hoje pode desfrutar de liberdade. E, na verdade, como vai ser a adequação, né, dessa igreja para torná-la uma igreja saudável dentro dessa estrutura onde a nova juventude, a nova geração, ela olha para todo um contexto e ela entende a igreja apenas como uma instituição. Mas, pastor, não como um corpo de Cristo. Eu também consigo observar que existe uma boa quantidade de gente que viveu um outro tempo na igreja e que está desfrutando desse contexto de uma nova igreja hoje. A gente tem visto gente que tem 30, 40 anos de evangelho, mas que agora é que está experimentando algo que não experimentou, porque antes experimentava a religião. É como se nós tivéssemos experimentava a religião. Eu digo isso que eu tenho na nossa igreja um casal, o senhor tem 93 anos e a senhora tem 89. Então eles são oriundos daquela Assembleia de Deus bem fechada. Então eles conheceram todo o trâmite de uma legalidade, de uma imposição. E hoje eles vivenciam, eu vejo aquele senhor de 83 anos vibrando no de um culto, vibrando mesmo, vibrando, ficando de pé, batendo palma. E você pergunta para ele, você olha, eu não sabia o que era isso. Eu achava que isso é errado. Eu achava que essa ideia, essa forma de cultuar não era correta, porque me ensinaram uma religião. Então, além da juventude que está desfrutando disso, eu acredito que existe uma boa quantidade de gente que experimentou o legalismo e hoje experimenta essa liberdade que o senhor está falando. Na verdade, o que eu falei não está nem baseado no que os anteriores não estejam vivendo, né? Eu digo que nós estamos nesse tempo e que essa nova geração, ela tem esse anseio por uma busca maior de liberdade. E aí sim, aí hoje a gente consegue detectar uma série de problemas de uma estrutura cultural religiosa do passado que precisam ser corrigidos e a gente não pode tapar os olhos. Agora, um outro princípio que a gente precisa abordar é que quando Jesus fala de igreja, ele falou que ia buscar uma igreja sem mancha e sem marca. Então, eu tenho muito complexo em dizer que a igreja, ela está doente quando essa igreja está em Cristo. Porque o que me torna saudável não é a minha busca, não é o que eu faço, e sim é o sacrifício. Então, se o sangue de Cristo se estabeleceu em mim, a nova aliança está em mim, eu sou saudável não por causa das minhas atitudes apenas, mas sim por causa da nova aliança. A nova aliança está em mim, então o sangue de Cristo me reveste, eu sou uma nova estrutura, cheio do Espírito Santo, revestido pelo Espírito Santo, e aí sim, eu tenho um legado de ser saudável, eu como parte dessa igreja. Essa tua fala é uma fala de uma cabeça dos tempos de hoje. Porque se a gente voltar um tempo atrás, a gente justificava a saúde da igreja pelos nossos atos. A gente com certeza justificava o que era igreja pelo que nós éramos. Na verdade, porque eu sou esse santo, porque eu me porto assim, não sei o quê, a igreja de Deus está bem. Eu cheguei ali tomando uma Coca-Cola. É muito interessante a gente ter essa... Antigamente isso era... Eu lembro que tô de calça jeans, né, Amazon? Mas aí também... A gente vai para o rápido break, eu vou querer voltar para a gente também conversar do outro lado. Igreja crescendo. A gente vive hoje que a gente fala de boom dos evangelhos como nunca antes, e isso é verdade. Isso também vem com alguns problemas, porque se a gente cresce e também a gente tem liberdade para adorar aí na igreja, até onde vai essa liberdade? O que é essa liberdade de fato? Que também a gente começa a ver um monte de aberração que são frutos dessa liberdade que a gente tanto buscou e quis. Então hoje a gente, poxa, eu quis liberdade, quero sair da religiosidade. E hoje já tem gente indo para o outro extremo, que não existe, olha, liberdade para todo mundo, para todos os sexos, todas as raças, todas as pessoas. Como é que a gente também lidar com isso? Liberdade abrasada sobre nós. Até que ponto vai essa nossa liberdade, a liberdade que a gente goza hoje dentro da igreja? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Antenados, volta já já.